Antes que qualquer coisa existisse em forma escrita, antes que as histórias familiares de profetas e reis fossem colocadas nas páginas que conhecemos hoje, havia registros mais antigos que circulavam silenciosamente por civilizações antigas. Esses registros carregavam descrições de anjos que agiram antes da criação das nações, leis transmitidas por mensageiros sobrenaturais e eventos que moldaram a humanidade muito antes da ascensão de Roma ou da expansão do cristianismo ocidental. Estes escritos não foram escondidos por serem insignificantes. Foram escondidos porque revelavam demais. Eles descreviam momentos em que o mundo espiritual cruzou o mundo humano com uma clareza que as gerações posteriores consideraram perigosa. Eles continham um conhecimento que os primeiros cristãos respeitavam, mas que líderes posteriores rejeitaram. E embora a maioria desses escritos tenha desaparecido do mundo ocidental, uma nação os manteve seguros. Uma nação os preservou por milhares de anos, com um senso de responsabilidade que não se quebrou, mesmo sob pressão de impérios poderosos. Hoje, ao olharmos para estes textos esquecidos, entramos num mundo que desafia tudo o que muitas pessoas acreditam saber sobre a história bíblica. Imagine iniciar uma jornada não a partir do que é comumente ensinado, mas a partir do que foi removido. Imagine aprender que a Bíblia usada por milhões contém apenas parte da história. Imagine descobrir que em outra parte do mundo existe uma Bíblia com não 66 livros, mas 88. E que os livros extras não são mitos ou comentários, mas escrituras antigas completas que foram respeitadas pelos primeiros seguidores de Deus. Esses livros incluem relatos detalhados das primeiras gerações da humanidade, descrições de anjos que guiaram ou se rebelaram, visões do julgamento final e explicações sobre como a corrupção entrou no mundo. Eles respondem a perguntas que as pessoas ainda fazem. Hoje, o que exatamente aconteceu entre o céu e a terra nos tempos mais remotos? Quem eram os seres que interagiram com os humanos antes do grande dilúvio? Por que o mundo antigo experimentou uma atividade espiritual tão extrema? Estas perguntas não são novas. Elas foram feitas milhares de anos atrás e as respostas foram escritas, preservadas e transmitidas. O mistério não é que as respostas existam. O mistério é porque tantas delas foram removidas. Os primeiros 30 segundos desta exploração são importantes porque abrem uma porta para um mundo que desafia os limites da compreensão ordinária. A maioria dos espectadores já ouviu falar da Bíblia. A maioria já ouviu falar sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas muito poucos ouviram falar sobre o cânone etíope. Muito poucos sabem que os primeiros cristãos liam livros que falavam abertamente sobre a queda de seres espirituais, a ascensão de seus filhos e as instruções dadas à humanidade pelos anjos. Estes mesmos livros descrevem visões tão intensas e tão precisas que os primeiros líderes da igreja temeram que elas distraíssem os fiéis da mensagem mais simples que desejavam ensinar. Mas a Etiópia não temia isso. A Etiópia acreditava que todos esses escritos eram importantes porque refletiam a plena realidade do mundo espiritual. E como a Etiópia permaneceu independente dos concílios que moldaram a doutrina ocidental, ela manteve o cânone completo que existia antes que decisões políticas removessem estes textos da maioria das tradições. Muito antes de o mundo ocidental definir a sua Bíblia, as comunidades antigas compreendiam que a sua história estava ligada a eventos sobrenaturais. Os primeiros seguidores de Deus acreditavam em anjos que ensinavam, anjos que se rebelavam, anjos que alertavam e anjos que julgavam. Essas ideias não lhes eram estranhas. Faziam parte da sua visão de mundo. Eles viam o
reino espiritual e o reino humano como conectados. Eles acreditavam que a corrupção e o conhecimento foram trazidos à humanidade por seres espirituais que agiram contra Deus. Eles acreditavam que o universo tinha uma estrutura governada pela ordem divina. Eles acreditavam que profetas como Enoque e outros recebiam mensagens de mensageiros celestiais. Essas crenças foram preservadas por muitas gerações, mas os escritos que as explicavam foram lentamente retirados de circulação. Alguns foram rotulados como perigosos, alguns foram rejeitados como demasiado místicos. Alguns foram rejeitados porque enfatizavam leis e costumes dos quais a igreja primitiva queria se afastar. Mas a Etiópia não os apagou. A Etiópia os preservou exatamente como seus ancestrais os receberam. Isto significa que o cânone etíope não é uma Bíblia expandida. É a forma sobrevivente de uma Bíblia que existiu antes das edições ocidentais. É o mais próximo que temos da coleção original de escritos sagrados usados pelas primeiras comunidades judaicas e cristãs. Esses escritos incluem detalhes que desafiam as interpretações modernas. Eles explicam a origem dos gigantes brevemente mencionados em Gênesis. Eles descrevem os vigilantes, anjos que desceram à terra e quebraram a instrução divina. Eles revelam os avisos que Deus entregou por meio de anjos muito antes de Moisés receber a lei. Eles descrevem como o tempo era originalmente medido por um calendário dado através dos céus. E eles mostram como os primeiros crentes compreendiam a vinda de uma figura messiânica centenas de anos antes do nascimento de Jesus. Esses escritos não substituem as escrituras familiares. Eles as aprofundam. É importante que os espectadores compreendam que estes livros não foram banidos por serem falsos. Eles foram removidos porque foram considerados demasiado complexos, demasiado sobrenaturais ou demasiado perigosos para o sistema de crenças estruturado que os líderes políticos queriam criar. Os concílios que moldaram a Bíblia Ocidental não escolheram simplesmente os livros mais verdadeiros. Eles escolheram os livros que melhor apoiavam as doutrinas que queriam promover. Qualquer coisa que parecesse muito mística, muito conectada à lei judaica ou muito diferente da imagem da fé que queriam construir foi posta de lado. Isto não significa que a Bíblia familiar esteja incompleta na mensagem. Significa que está incompleta no escopo. A Bíblia etíope preserva o contexto que falta e que explica muitos mistérios encontrados na Bíblia ocidental. Agora, considere isto. Os mesmos primeiros cristãos que citavam Enoque e Jubileus não reconheceriam a Bíblia ocidental moderna. Eles perguntariam por que tantos dos textos que consideravam essenciais estavam faltando. Eles perguntariam por que as histórias das ações angélicas foram removidas. Eles perguntariam por que a história detalhada do mundo primitivo desapareceu. Eles perguntariam por que os escritos que moldaram a sua visão de mundo foram rotulados como proibidos. Esses livros faziam parte da sua identidade espiritual. Eles eram importantes para a compreensão do conflito cósmico que ainda continua hoje, e eles eram importantes para a interpretação de profecias. A Bíblia etíope mantém esses escritos vivos, permite-nos ver a Bíblia da forma como os primeiros crentes a viam, ajuda-nos a compreender a sua perspectiva e revela que o mundo espiritual sempre foi entendido como ativo, estruturado e profundamente conectado à história humana. Ao acompanhar esta exploração, lembre-se de que você está entrando em um conhecimento que sobreviveu contra todas as probabilidades. Esses escritos quase foram apagados do mundo, mas permaneceram vivos numa nação que se recusou a permitir que fossem retirados da sua fé. A Etiópia os protegeu através de guerras, invasões e pressão cultural.
A Etiópia os manteve quando outras nações os abandonaram. A Etiópia acreditava que o seu valor era demasiado grande para ser perdido. E agora, pela primeira vez na vida de muitas pessoas, estes textos estão sendo redescobertos, estudados e reconhecidos novamente. Antes de continuarmos, quero lhe perguntar algo específico. Nos comentários, escreva a palavra preservado, se você acredita que estes livros antigos foram protegidos por uma razão. Isto ajuda a aumentar em comunidade de pessoas que desejam aprender verdades mais profundas. E se você ainda não o fez, sinta-se à vontade para se juntar a nós, inscrevendo-se para que possa continuar explorando cada parte desta jornada sem perder nada. Novas revelações estão chegando e você vai querer ficar conosco enquanto as desvendamos passo a passo. Desde o momento em que os povos antigos olharam para o sol nascente e acreditaram que Deus estava guiando o mundo através de mãos invisíveis, sempre houve uma questão que moldou a história humana. Qual nação carregou a verdade mais antiga? Muitas culturas reivindicaram conhecimento especial, mas apenas uma linhagem traçou a sua identidade espiritual, até um momento em que o céu e a terra se uniram de uma forma que mudou o destino de um reino inteiro. Para entender como a Bíblia etíope preservou livros que desapareceram em todos os outros lugares, devemos retornar a um mundo muito antes de existirem fronteiras modernas, muito antes de a Igreja Ocidental moldar a doutrina e muito antes de a Bíblia assumir a forma familiar que conhecemos hoje. Esta história não começa com os concílios da Igreja. Começa com uma conexão espiritual tão antiga que remonta aos dias de Salomão, da rainha de Sabá e do poderoso reino que se tornaria uma das primeiras nações na Terra a abraçar o cristianismo. Os primeiros 30 segundos desta jornada precisam abrir uma porta diferente, uma porta que conduza à Etiópia antiga, uma terra onde as tradições espirituais de Israel se enraizaram muito antes de Roma ganhar influência. A Etiópia não era seguidora das ideias ocidentais, era guardiã de tradições mais antigas, preservou a ligação entre Deus e o seu povo de uma forma que sobreviveu a guerras, invasões e tentativas de apagar a sua identidade. E porque a Etiópia permaneceu independente dos concílios ocidentais, ela manteve livros sagrados que outras nações perderam. Isto torna a Etiópia um dos protetores mais importantes da história bíblica primitiva. Para entender essa conexão, imagine um momento descrito tanto na tradição etíope quanto nas Escrituras. A rainha de Sabá viajando a Jerusalém para se encontrar com o rei Salomão. A Bíblia Ocidental menciona a visita, mas apenas brevemente. A tradição etíope dá mais detalhes. Ela explica que este encontro criou uma ligação espiritual que moldaria o futuro de uma nação inteira. De acordo com os antigos escritos etíopes, Salomão e a rainha de Sabá tiveram um filho chamado Menelik. Quando Menelik cresceu, viajou para encontrar seu pai em Jerusalém. Quando ele regressou à Etiópia, algo aconteceu que mudou para sempre a identidade religiosa da nação. A tradição diz que Menelik trouxe consigo a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado da história de Israel. Quer se aceite cada detalhe desta história ou se a veja como simbólica, uma coisa é certa. A Etiópia acreditava que Deus lhe tinha dado uma responsabilidade espiritual única. Esta crença moldou tudo o que se seguiu. A presença da arca, real ou simbólica, criou um senso de identidade diferente de qualquer outro reino antigo. A Etiópia via-se não como uma nação secundária, mas como uma continuação direta da história sagrada de Israel. É por isso que a Etiópia se sentiu responsável por preservar as leis, tradições e escritos que estavam ligados à fé primitiva.
Esta identidade espiritual é o alicerce da Bíblia etíope. Ela explica por que a Etiópia manteve os livros que os líderes ocidentais rejeitaram. A Etiópia não via estes textos como material extra. Ela os via como partes essenciais da sua herança, trazidas para a nação muito antes de a Europa começar a moldar a doutrina cristã. Séculos mais tarde, algo ainda mais significativo aconteceu. O cristianismo começou a espalhar-se pelo mundo, mas a Etiópia o adotou mais cedo do que quase todas as outras nações. Enquanto grande parte do mundo ainda seguia religiões tradicionais, o reino de Aksum abraçou o cristianismo no século IV. Isso não foi resultado de missionários europeus. Foi resultado de um encontro direto descrito no livro de Atos, onde o eunuco etíope encontrou o apóstolo Filipe. O eunuco levou a mensagem de Jesus de volta à Etiópia, e essa mensagem se enraizou rapidamente. Em pouco tempo, a Etiópia se tornou uma das primeiras nações cristãs da terra. Esta adoção precoce do cristianismo deu à Etiópia uma posição única. Não foi moldada por Roma. Não foi moldada por debates posteriores. Ela desenvolveu a sua identidade cristã de forma independente, baseada nos escritos que já honrava. Esta independência permitiu à Etiópia preservar livros que o mundo ocidental acabou por remover. A Bíblia, que foi traduzida para a antiga língua etíope, conhecida como Ge'ez, continha não apenas os livros familiares do Velho e do Novo Testamento, mas também escritos que os concílios ocidentais rejeitariam mais tarde. A Etiópia não via estes escritos como uma ameaça. Via-os como partes autênticas de uma tradição muito mais antiga que conectava a humanidade ao divino. Livros como Enoque, Jubileus, os 3 livros de Macabeus e a Ascensão de Isaías foram preservados porque a Etiópia acreditava que os primeiros crentes compreendiam o seu valor. Estes textos forneciam contexto para o mundo espiritual, a história dos patriarcas, a lei dada através de anjos e os eventos que moldaram Israel muito antes de interpretações posteriores tentarem simplificar a história. Esta ligação entre a Etiópia e o Israel antigo não desapareceu com o tempo. Ela se fortaleceu. Enquanto o cristianismo ocidental mudava através de concílios, conflitos teológicos e influência política, a Etiópia permaneceu ancorada às suas raízes antigas. Ela não participou em debates sobre quais livros eram aceitáveis, não ajustou seus ensinamentos para se adequar às necessidades dos impérios. Em vez disso, preservou a Bíblia que refletia as crenças das comunidades primitivas. Esta preservação confere à Bíblia etíope um valor único hoje. Permite-nos ver o mundo cristão primitivo através dos olhos daqueles que viveram mais próximos da época dos apóstolos. Permite-nos compreender como os primeiros crentes viam os anjos, as alianças, as profecias e o julgamento divino. E revela como a identidade espiritual de uma nação pode sobreviver mesmo quando o mundo ao seu redor muda. A conexão da Etiópia com a história bíblica não é apenas uma questão de tradição. É apoiada pela arqueologia, pela linguagem e pelos registros históricos. A antiga língua etíope de Ge'ez é uma das línguas bíblicas mais antigas ainda em uso. As igrejas esculpidas em rocha sólida em Lalibela mostram uma dedicação à fé que remonta a muitos séculos. A linhagem contínua da tradição cristã etíope demonstra que a nação preservou as suas crenças sem interrupção, mesmo em tempos de conflito. Esta longa história explica por que a Etiópia se sentiu compelida a proteger os livros banidos. Esses escritos faziam parte da sua identidade, faziam parte da sua compreensão do mundo espiritual, faziam parte do legado que recebeu do Israel antigo,
Compreender esta história nos dá uma visão diferente da Bíblia etíope. Muitas pessoas presumem que a Bíblia ocidental representa a forma original das Escrituras. Mas a Etiópia mostra que a forma mais antiga da Bíblia não estava limitada a 66 livros, incluía mais. Esses livros explicavam o mundo espiritual com maiores detalhes, descreviam as interações entre humanos e anjos, preservavam a cronologia primitiva dada por instrução divina, continuavam a história de profetas que tiveram visões que se estendiam muito além do comum. Quando os líderes ocidentais removeram estes livros, não removeram mitos, removeram partes da antiga tradição que outrora moldaram a fé de comunidades inteiras. Ao continuarmos a explorar, é importante compreender uma coisa claramente: a Etiópia não é uma nota de rodapé na história bíblica. A Etiópia é uma parte central dela. As suas tradições remontam aos dias de Salomão. A sua fé primitiva remonta à época dos apóstolos. A sua Bíblia reflete a história completa que existia antes que as decisões políticas mudassem a forma como o cristianismo era praticado no Ocidente. Isso torna a Bíblia etíope uma das fontes mais importantes para compreender o que os primeiros crentes realmente liam, acreditavam e ensinavam. Antes de nos aprofundarmos, quero pedir que você participe desta exploração. Se você ainda está aqui ouvindo, escreva a palavra Etiópia nos comentários, para que eu saiba que você está acompanhando a jornada com foco e curiosidade. E se você deseja continuar explorando o conhecimento antigo comigo, sinta-se à vontade para se inscrever agora, para se manter conectado a cada nova revelação que vier a seguir. Muitas outras descobertas estão a caminho e você não vai querer perdê-las. Há um momento em toda a história antiga em que a verdade se torna demasiado grande, demasiado detalhada ou demasiado perigosa para aqueles que estão no poder aceitarem. À medida que os séculos se passaram e o cristianismo se espalhou pelo mundo romano, esse momento chegou silenciosamente, mas carregou consequências que moldaram o futuro da fé. Escondido dentro da história do cristianismo primitivo está um ponto de inflexão sobre o qual a maioria das pessoas nunca ouve. Um ponto de inflexão onde os líderes decidiram quais escritos antigos seriam mantidos e quais seriam removidos. Eles não o descreveram como censura. Eles o descreveram como proteção, mas quando você olha de perto, começa a ver um padrão. Livros que falavam demais sobre anjos foram postos de lado. Livros que explicavam eventos cósmicos detalhadamente foram removidos. Livros que mantinham fortes conexões com as antigas leis judaicas foram apagados. E livros que ofereciam explicações alternativas do mundo espiritual foram rotulados como perigosos. Estas decisões moldaram a Bíblia tal como a maioria das pessoas a conhece hoje. Mas estas decisões também criaram uma lacuna, uma peça faltante do conhecimento espiritual primitivo, que sobreviveu apenas porque a Etiópia se recusou a deixá-la desaparecer. Os primeiros 30 segundos desta jornada são importantes porque revelam a tensão entre o mundo visível e o mundo invisível. Os primeiros crentes viviam numa época em que as pessoas aceitavam a presença de anjos, sonhos, visões e eventos sobrenaturais sem hesitação. Eles acreditavam que o mundo espiritual era ativo e estava envolvido na história humana. Mas à medida que o cristianismo se espalhava em sistemas políticos, estas ideias tornaram-se mais difíceis de controlar. Os líderes temiam que as pessoas pudessem interpretar o mundo espiritual de maneiras que desafiassem a autoridade. Eles temiam que alguns ensinamentos pudessem criar desentendimentos dentro da igreja em crescimento. Eles temiam a influência de escritos que descreviam o universo de maneiras
demasiado complexas para a doutrina simplificada que queriam construir. Como resultado, muitos textos antigos não foram rejeitados por serem falsos, foram rejeitados por serem inconvenientes. É aqui que a história se torna mais do que história, torna-se uma revelação sobre como a fé foi moldada. Quando os concílios da igreja começaram a tomar decisões, eles não estavam simplesmente reunindo informações, estavam decidindo que tipo de cristianismo sobreviveria. Qualquer coisa que pudesse confundir os crentes era removida. Qualquer coisa que se ligasse demasiado fortemente às tradições judaicas era descartada. Qualquer coisa que introduzisse descrições detalhadas de anjos ou do reino espiritual era posta de lado. Estas decisões criaram a Bíblia de 66 livros, usada pela maior parte do mundo hoje. Mas estas decisões também removeram escritos que as comunidades primitivas consideravam essenciais. A Bíblia etíope nos mostra como era o cristianismo antes dessas mudanças. Mostra-nos os textos que eram considerados valiosos pelos primeiros crentes e nos dá uma visão do porquê os líderes ocidentais se sentiram incomodados com eles. Uma das principais razões pelas quais muitos livros foram banidos é que eles descreviam o mundo espiritual com precisão. O livro de Enoque, por exemplo, explica a queda dos vigilantes, o seu papel no ensino de conhecimento proibido aos humanos e as origens da corrupção que influenciou o mundo primitivo. Ele descreve o julgamento dos anjos e a estrutura dos céus. Estas ideias moldaram a compreensão judaica e cristã primitiva, mas mais tarde tornaram-se controversas. Os líderes temiam que focar demasiado nos anjos ou nos seres caídos distraísse os crentes da mensagem de salvação. Acreditavam que tais descrições detalhadas do reino invisível poderiam levar à especulação ou a interpretações alternativas da teologia. Em vez de abordarem estas preocupações com clareza, eles removeram os textos. Outra razão pela qual os livros foram banidos é a sua forte ligação com a lei judaica. O livro dos Jubileus enfatiza a importância do sábado, das práticas dietéticas e de um calendário solar que ele afirma ter sido dado por Deus. Estes ensinamentos alinhavam-se estreitamente com os antigos costumes judaicos. Mas à medida que o cristianismo se espalhava entre populações não judaicas, os líderes primitivos queriam distanciar-se destas tradições. Temiam que manter estas leis tornasse a conversão mais difícil. Queriam uma mensagem universal que não dependesse de rituais antigos. Então, removeram os livros que enfatizavam estes costumes, embora fossem outrora respeitados pelas comunidades primitivas. A Etiópia, contudo, não partilhou este medo. A Etiópia acreditava que os escritos vieram de uma época em que Deus se comunicava diretamente através de anjos e que essas mensagens eram importantes. Uma terceira razão pela qual estes livros foram banidos é que ofereciam ideias teológicas alternativas. Por exemplo, alguns escritos descrevem diferentes interpretações da vida após a morte, do julgamento cósmico e do papel dos anjos na história humana. Os líderes temiam que essas diferenças pudessem dividir os crentes. Eles queriam unidade, mas a unidade teve um custo. Eles removeram livros que não correspondiam à doutrina que queriam estabelecer. A Etiópia, mais uma vez, seguiu um caminho diferente. Continuou a preservar estes escritos, porque refletiam uma fé enraizada na tradição antiga e não moldada por decisões políticas. Por trás de todas estas escolhas reside uma simples verdade. A Bíblia Ocidental não se tornou o que é por acaso. Ela se tornou o que é porque os líderes tomaram decisões baseadas no medo, no controle e no desejo de um sistema de crenças estável. Isto não significa que a Bíblia familiar esteja errada. Significa que está incompleta.
A Bíblia etíope preserva as peças que faltam, ajuda-nos a compreender o cristianismo primitivo na sua forma original. Dá-nos acesso a ideias que a maior parte do mundo esqueceu. Mostra que o mundo espiritual era compreendido com muito mais detalhes do que os leitores modernos percebem. Um dos fatores mais importantes no banimento dos livros foi a influência do Império Romano. O cristianismo estava crescendo rapidamente e os líderes queriam uma fé que pudesse ser controlada e organizada. Eles queriam regras claras, queriam doutrina clara, queriam uma Bíblia que fosse fácil de ensinar e fácil de defender. Qualquer livro que complicasse este objetivo era removido. Com o tempo, isto criou uma estrutura religiosa que era simples o suficiente para se espalhar, mas limitada em profundidade. Enquanto isso, a Etiópia continuou a operar fora da influência romana. Desenvolveu a sua tradição cristã de forma independente, baseada nos escritos originais, trazidos para o país muito antes da existência dos concílios ocidentais. Esta independência permitiu à Etiópia manter os livros que o mundo ocidental perdeu. Outro momento crucial ocorreu durante a era colonial. As potências europeias, especialmente a Itália, quiseram enfraquecer a Etiópia devido à sua forte identidade. A Bíblia etíope era vista como um símbolo de independência. Representava uma conexão com a verdade antiga que não passava pela Europa. Isto a tornou um alvo. As potências coloniais queriam que a Etiópia adotasse ideias religiosas ocidentais. Queriam apagar tudo o que tornava a Etiópia espiritualmente única. Mas a Etiópia resistiu. Continuou a preservar os livros proibidos. Recusou-se a substituir as suas tradições. Esta resistência permitiu que os textos perdidos sobrevivessem até o mundo moderno. Compreender por que estes livros foram banidos dá-nos a capacidade de ver a história mais ampla. Mostra-nos que o cristianismo primitivo era mais diversificado e mais complexo do que muitas pessoas imaginam. Mostra-nos que os antigos crentes compreendiam coisas que os leitores modernos só agora estão a redescobrir. E mostra-nos que a Bíblia etíope não é simplesmente mais uma versão das Escrituras. É uma janela para a forma mais antiga de fé. Ao refletir sobre tudo o que foi revelado aqui, quero pedir que você escreva a palavra despertar nos comentários, para que eu saiba que você é uma das pessoas prontas para explorar a história mais profunda por trás dessas decisões. E se você ainda não o fez, sinta-se à vontade para se inscrever agora, para permanecer parte de cada nova descoberta que se desenrola enquanto continuamos esta jornada rumo ao conhecimento antigo e à verdade oculta. Chega um ponto nesta jornada em que aprender sobre história não é mais suficiente. Para entender por que a Etiópia protegeu livros que outras nações removeram, devemos agora entrar nos próprios escritos. Estes textos não são histórias aleatórias, são registros antigos que descrevem eventos sobrenaturais, visões, leis e avisos que moldaram a forma como os primeiros crentes compreendiam o mundo. Ao abrir estes livros, você não está lendo lendas, você está lendo os pensamentos, experiências e mensagens de pessoas que acreditavam ter encontrado o reino espiritual de maneiras que a maior parte do mundo moderno esqueceu. Os próximos 30 segundos levarão você a escritos que influenciaram o judaísmo primitivo, o cristianismo primitivo e civilizações inteiras antes de serem empurrados para as sombras por líderes que acreditavam que eram demasiado poderosos ou demasiado difíceis para as pessoas comuns compreenderem. Imagine ter em mãos um livro que descreve a origem da rebelião angélica com detalhes exatos. Imagine um texto que afirma explicar como o mundo caiu em corrupção antes do dilúvio.
Imagine escritos que mostram anjos ensinando à humanidade habilidades que nunca deveriam ser conhecidas. Estas não são ideias imaginárias. Elas estão no livro de Enoque, preservado apenas porque a Bíblia etíope se recusou a removê-lo. Ao olhar para este livro, você encontra descrições dos vigilantes, um grupo de anjos que vieram à terra e quebraram a ordem divina. Eles transmitiram conhecimento proibido, criaram consequências que mudaram o mundo primitivo, causaram eventos que levaram ao julgamento descrito em Gênesis. Enoque registrou essas mensagens muito antes do dilúvio. Seus escritos foram respeitados pelas primeiras comunidades judaicas e pelos primeiros cristãos. Até mesmo o Novo Testamento cita Enoque. Contudo, o mundo ocidental o removeu porque descrevia demais sobre os anjos, suas ações e seu julgamento. Outro livro preservado pela Etiópia é o livro dos Jubileus. Este escrito é por vezes chamado de Gênesis Menor, porque reconta as histórias da criação, dos patriarcas e do mundo primitivo, mas com detalhes que faltam na Bíblia ocidental. Jubileus explica que o tempo era originalmente medido por um calendário solar, e não pelo sistema lunar usado hoje. Ele descreve leis ensinadas a Adão, Noé, Abraão e Jacó por anjos. Explica a importância do sábado e da pureza de maneiras que se conectam profundamente com a antiga tradição judaica. Os líderes ocidentais acreditavam que estes ensinamentos estavam demasiado ligados ao judaísmo. Temiam que manter estas tradições tornasse o cristianismo dependente de leis antigas. Então removeram o livro. A Etiópia não concordou. Acreditava que os escritos vieram de uma época em que Deus se comunicava diretamente através de anjos e que essas mensagens eram importantes. A Bíblia etíope também contém os 3 livros de Macabeus. Muitas pessoas no mundo ocidental só conhecem 2, e mesmo esses são frequentemente colocados na apócrifa. Mas a Etiópia preservou todos os 3 porque refletem uma parte da história que mostra como a fé sobrevive sob intensa pressão. Estes livros descrevem as batalhas e os milagres que ocorreram quando os governantes estrangeiros tentaram destruir o culto judaico. Eles descrevem famílias que estavam dispostas a morrer em vez de abandonar a sua fé. Descrevem intervenções sobrenaturais que protegeram o povo. Estes textos mostram coragem, lealdade e proteção divina. A Etiópia considerou-os essenciais, porque mostravam como Deus agia na história para defender aqueles que permaneciam fiéis. Outro escrito preservado é a Ascensão de Isaías. Este texto contém uma das mais antigas descrições cristãs dos céus. Descreve a visão de Isaías enquanto ele é levado através de múltiplos níveis do reino celestial. Mostra as fileiras dos anjos e os seus papéis. Descreve o plano de o Messias vir ao mundo, sofrer e retornar ao céu mais alto. A visão é detalhada e intensa. Os primeiros cristãos a usaram para compreender a natureza do mundo espiritual e o papel do Messias. Líderes posteriores a removeram porque as suas descrições do reino celestial eram demasiado precisas e temiam que isso incentivasse a atenção aos anjos em vez da doutrina. A Etiópia a preservou porque refletia a crença antiga e a tradição cristã primitiva. Existem também os escritos de Baruque e a carta de Jeremias. Estes textos vêm do mesmo período do exílio babilônico. Incluem avisos sobre a idolatria, explicações para o julgamento de Israel e mensagens de esperança se o povo retornasse a Deus. Eles ajudam a explicar a condição emocional e espiritual do povo durante um dos momentos mais difíceis da história bíblica. Estes escritos foram usados pelas primeiras comunidades judaicas, fizeram parte do ensino cristão primitivo,
mas os líderes ocidentais os removeram porque não se enquadravam na estrutura que queriam construir para o seu cânone. A Etiópia os preservou porque completavam o quadro histórico e espiritual do relacionamento de Deus com o seu povo. Quando você examina todos estes livros juntos, surge um padrão claro. Eles tratam de anjos, eles explicam leis espirituais, contêm visões, descrevem profecias, revelam eventos que moldaram o mundo primitivo. Estes escritos estão repletos de elementos que os líderes temiam que gerassem muita discussão, muitas interpretações ou muito foco em temas sobrenaturais. Mas a Etiópia acreditava que remover estes detalhes removeria parte da verdade. A Etiópia acreditava que as pessoas precisavam compreender a história completa. A Etiópia acreditava que o conhecimento do mundo antigo era importante para compreender o propósito de Deus e a estrutura do universo. Os livros proibidos nos dão acesso a uma época em que os mundos espiritual e físico eram compreendidos como conectados. Eles nos mostram como os primeiros crentes viam os anjos não como seres distantes, mas como participantes ativos na história da humanidade. Eles nos mostram como a corrupção entrou no mundo, não apenas através de decisões humanas, mas através da rebelião espiritual. Eles nos mostram que os povos antigos acreditavam que o tempo, a lei e a profecia eram dados por instrução divina. Eles nos mostram que as comunidades primitivas viviam com uma forte consciência da presença de Deus e das ações dos seus mensageiros. Esses escritos nos levam de volta a essa visão de mundo. E depois de os ver, fica claro por que a Etiópia lutou tanto para os preservar. Compreender estes livros também ajuda a explicar por que foram removidos. Eles desafiam interpretações simples, exigem um pensamento mais profundo. Mostram um panorama muito maior do universo, mostram uma história mais complexa do que aquela que muitas pessoas aprendem hoje. Para alguns líderes, esta complexidade era uma ameaça. Para a Etiópia, era a verdade. Antes de continuarmos para a próxima etapa desta exploração, quero perguntar algo simples para saber que você ainda está aqui com foco. Escreva a palavra oculto nos comentários se você acredita que estes escritos antigos devem ser conhecidos novamente pelo mundo. E se você quiser ficar conectado a cada nova parte desta jornada, sinta-se convidado a se inscrever agora para permanecer conosco enquanto revelamos mais do que foi perdido durante séculos. Chega um ponto nesta jornada em que os textos antigos não parecem mais história, mas sim avisos. À medida que você se aprofunda nos escritos preservados na Bíblia etíope, começa a haver algo incomum. Estes livros não descrevem apenas o passado. Eles falam sobre eventos que se acreditava que se repetiriam em ciclos. Descrevem forças espirituais que continuam a agir no mundo. Descrevem o fim de uma era e o início de outra. Mais importante ainda, descrevem profecias que continuam a levantar questões importantes hoje. Ao lê-los, você não consegue evitar um pensamento. Os primeiros crentes sabiam de algo que o mundo moderno ignora? Os primeiros 30 segundos desta exploração são importantes porque abrem esta possibilidade. Eles mostram que os textos etíopes podem não ser apenas memórias antigas, podem ser mensagens para o presente. Um dos temas mais fortes encontrados nestes escritos preservados é a ideia de que o mundo é influenciado não apenas pelas escolhas humanas, mas também pelas forças espirituais. Livros como Enoque, a visão de Isaías e Jubileus descrevem anjos que agem, seres caídos que interferem e uma luta cósmica entre o bem e o mal que continua ao longo do tempo. Esses escritos explicam que o mundo não é aleatório. Dizem que há ordem no universo
e que esta ordem é desafiada por seres que se rebelaram há muito tempo. Segundo estes livros, os acontecimentos do passado não encerram a história. As mesmas tensões espirituais continuam hoje. As comunidades primitivas acreditavam que as mesmas forças que agiram nos tempos antigos se levantariam novamente no fim da era. No livro de Enoque, o julgamento dos anjos caídos é descrito em detalhes. Estes anjos agiram muito antes do dilúvio, mas o texto diz que a sua influência permanece até o julgamento final. Causaram violência, corrupção e confusão no mundo, transmitiram conhecimento proibido aos humanos, perturbaram a ordem natural. Enoque registrou estas mensagens muito antes do dilúvio. Suas escrituras descrevem seu destino, mas o texto também diz que o julgamento final está conectado aos últimos dias da humanidade. Esta conexão levou muitas pessoas ao longo da história a questionar se os sinais do fim são visíveis no mundo presente. Quando você lê as descrições de violência generalizada, confusão moral e tensão global em Enoque, torna-se difícil ignorar quão semelhantes elas são ao mundo moderno. A ascensão de Isaías contém o seu próprio conjunto de visões. Descreve um conflito espiritual, onde as forças das trevas tentam impedir a missão do Messias. Descreve que o mal se tornará mais forte antes do julgamento final. Explica que a decepção se espalhará. Adverte que muitas pessoas perderão a consciência espiritual. Estas mensagens foram poderosas quando foram escritas, mas parecem ainda mais significativas hoje. As descrições de crescentes divisões, confusão espiritual e instabilidade global são semelhantes a muitos dos desafios que o mundo enfrenta agora. Quer uma pessoa veja estes escritos como profecia ou como orientação espiritual, eles são impossíveis de ignorar. O livro dos Jubileus também acrescenta algo importante. Explica que as leis originais dadas à humanidade tinham o objetivo de manter as pessoas alinhadas com a ordem divina. Diz que quando as pessoas abandonam estas leis, a desordem entra no mundo. Diz que quanto mais a humanidade se afasta das instruções originais, mais o caos aumenta. Muitas pessoas hoje questionam por que o mundo parece cada vez mais instável. Jubileu sugere que a resposta reside na rejeição dos padrões divinos. Argumenta que a humanidade perde a proteção espiritual quando se afasta dos princípios que foram dados no início da criação. Esta ideia desafia as crenças modernas, mas reflete uma visão de mundo que já foi generalizada nas comunidades primitivas. Estes textos também descrevem sinais naturais que apareceriam durante o fim da era. Enoque menciona distúrbios nos céus, mudanças no mundo natural e crescente conflito entre as nações. A visão de Isaías adverte sobre o aumento do engano e da cegueira espiritual. Jubileus explica que o próprio tempo parecerá interrompido porque a humanidade não seguirá o calendário original. Quando você compara estas ideias com o mundo moderno, muitas pessoas veem paralelos. Eventos naturais extremos, conflitos globais, confusão moral e mudanças rápidas fazem parte da realidade atual. Quer uma pessoa interprete isto espiritual ou historicamente, a semelhança é impressionante. O que torna estes escritos ainda mais importantes é que foram preservados num local onde nunca foram apagados ou editados. A Etiópia os protegeu porque acreditava que continham conhecimento que seria importante no futuro. Esta crença existe há séculos. De acordo com a tradição etíope, estes textos foram preservados não só para o passado, mas para as gerações futuras que deles necessitariam. A Etiópia via-se como guardiã, não apenas da história, mas de avisos. E quando você lê o conteúdo destes livros, esta crença começa a fazer sentido.
Eles falam sobre ciclos. Eles falam sobre padrões que retornam. Eles falam sobre um período final em que as coisas ocultas se tornarão conhecidas novamente. Para muitas pessoas hoje, a consciência espiritual está se tornando mais importante. As questões sobre o mundo invisível estão aumentando. As pessoas querem entender o que está acontecendo no mundo e por quê. Os livros proibidos oferecem explicações e padrões que muitos escritos modernos não conseguem fornecer. Eles mostram que os primeiros crentes tinham uma compreensão muito mais profunda do conflito espiritual. Eles mostram que o mundo invisível influenciou nações, líderes e eventos. Eles mostram que a profecia não era apenas sobre o futuro, mas sobre a compreensão da estrutura da realidade. A Bíblia Etíope traz tudo isso à tona. Oferece acesso a escritos que sobreviveram porque a Etiópia não permitiu que desaparecessem. Dá ao mundo moderno a chance de se reconectar com o conhecimento que outrora moldou civilizações inteiras. Quer uma pessoa acredite que estes escritos são literais, simbólicos ou espirituais, o seu impacto é inegável. Eles pedem ao leitor que considere o mundo de forma diferente. Eles pedem ao leitor que veja a história como parte de uma cronologia mais ampla. Eles pedem ao leitor que compreenda que os eventos espirituais e físicos estão conectados. Enquanto continuamos a explorar estes textos, quero saber como você está se conectando com esta informação. Escreva a palavra profecia nos comentários para que eu possa ver quem está realmente acompanhando esta investigação com atenção. E se você quiser ficar comigo enquanto desvendamos ainda mais destes escritos antigos, sinta-se à vontade para se inscrever agora para não perder as próximas revelações que continuarão se desenrolando passo a passo. Chega um momento no final de toda a busca em que a informação à sua frente não parece mais história, mas um espelho que lhe mostra o mundo como ele é, o mundo como ele foi e o mundo como ele poderá se tornar em breve. Chegar a este ponto na jornada pela Bíblia Etíope significa mais do que aprender fatos. Significa reconhecer que algo tem chamado através do tempo, algo preservado por milhares de anos, esperando por pessoas dispostas a olhar mais fundo do que explicações superficiais. Você percorreu passo a passo escritos antigos, avisos espirituais, histórias perdidas, livros ocultos e verdades esquecidas. Mas agora, aqui na parte final, você está num lugar onde todos estes elementos se unem. É aqui que o propósito se torna claro. E esta clareza começa nos primeiros 30 segundos do que você está prestes a ouvir. Durante gerações, as pessoas se perguntaram por que alguns textos sobreviveram e outros desapareceram. Perguntaram-se por que a Etiópia, uma única nação à margem dos antigos impérios, guardou livros que outros baniram. Perguntaram-se por que as comunidades primitivas falavam sobre anjos, visões, batalhas cósmicas e profecias sobre as quais a maioria das pessoas hoje nunca ouve. Quando você chega a este momento, a resposta finalmente se revela. Estes livros não foram protegidos por acidente. Foram preservados porque continham conhecimento que seria importante numa época em que o mundo enfrentaria confusão, conflito e silêncio espiritual. Eles foram mantidos porque alguém no mundo antigo acreditava que as gerações futuras precisariam deles. E agora, enquanto pessoas ao redor do mundo procuram significado em tempos de incerteza, estes escritos ressurgem. Quanto mais você os explora, mais você vê um padrão que é impossível de ignorar. Os primeiros crentes que usaram estes livros compreenderam que a vida não é moldada apenas por decisões humanas. Eles compreenderam que existem forças que agem além do que os olhos podem ver. Eles acreditavam que o mundo espiritual é ativo e organizado. Acreditavam que os anjos protegem, avisam e guiam.
Acreditavam que seres caídos interferem na história humana. Acreditavam que a profecia não é uma previsão, mas uma mensagem que mostra como o universo funciona. Estas ideias podem parecer incomuns no mundo moderno, mas no mundo antigo eram normais. E a Etiópia manteve esta visão de mundo viva, mesmo quando o resto do mundo se afastou dela. Ao ler os escritos preservados, você começa a compreender por que eles eram tão importantes. Eles mostram como era o mundo primitivo antes do dilúvio. Eles mostram como as primeiras famílias entendiam a Deus. Eles mostram como os anjos agiram. Eles mostram os avisos que vieram dos céus. Eles mostram o propósito por trás das leis, alianças e do próprio tempo. Eles mostram padrões que se repetem ao longo da história. Eles mostram o conflito que continua desde o início. Estes textos revelam que o mundo antigo não era simples. Era complexo, era ativo. Estava repleto de eventos espirituais que moldaram toda a história da humanidade. O que torna isto ainda mais emocionante é que estes livros quase desapareceram. Eles quase foram perdidos para sempre. Eles sobreviveram porque uma nação se recusou a permitir que fossem apagados. A Etiópia os carregou através de invasões, guerras, colonização, pressão política e mudanças culturais. Mesmo quando nações poderosas tentaram remover a identidade da Etiópia, os textos permaneceram. Eles foram lidos, eles foram copiados, eles foram guardados, eles foram valorizados como parte de uma antiga aliança. Este ato de preservação não é apenas histórico, é espiritual. Isso mostra que a verdade pode sobreviver mesmo quando o mundo tenta silenciá-la. Quando você se afasta e olha para a jornada inteira, você vê algo que a maioria das pessoas nunca compreende. A Bíblia Etíope não é apenas uma coleção de livros, é uma testemunha. Uma testemunha de uma época em que o mundo espiritual era reconhecido. Uma testemunha de mensagens que outrora foram aceitas por pessoas que andaram com profetas e apóstolos. Uma testemunha de uma forma de cristianismo que existia antes que os concílios e a política a mudassem. Uma testemunha de avisos que podem ser destinados ao nosso tempo. Uma testemunha de uma fé que sobreviveu intacta durante milhares de anos. É por isso que ler estes textos pode criar um sentimento difícil de descrever. Não é medo, não é confusão, é consciência. Você começa a ver que o mundo em que vivemos está conectado a uma história muito mais antiga. Você começa a entender que os acontecimentos que vemos hoje não são aleatórios. Fazem parte de ciclos que os escritos antigos descrevem. Você começa a reconhecer que as lutas, as questões e os sinais na era moderna já eram conhecidos por pessoas que viveram muito antes de nós. Você começa a sentir que os livros ocultos foram preservados não apenas para explicar o passado, mas para preparar as pessoas para o futuro. Ao chegar aos momentos finais desta jornada, a questão torna-se pessoal. O que você faz com este conhecimento? Como você responde à percepção de que o mundo negligenciou algo que os primeiros crentes consideravam essencial? Para muitas pessoas, o primeiro passo é a curiosidade. Para outros, é reflexão. Para alguns, é um senso de urgência. Mas para quem ouviu esta jornada inteira, algo mudou. Você não pode voltar a ver o mundo da mesma forma simples. Os escritos antigos abrem o seu entendimento. Eles colocam a Bíblia familiar num contexto mais amplo. Eles restauram informações perdidas. Eles mostram novas camadas de significado e convidam você a ver que a sua própria vida espiritual está conectada a algo muito mais antigo do que você imaginava. Esta parte final não é um fim, é o começo de uma nova exploração. Ainda existem muitos textos, mistérios e profecias dentro da tradição etíope que podem ser descobertos.
ainda há dúvidas sobre os vigilantes, o mundo. Primitivo, o calendário solar, as visões, os anjos e o julgamento final. Ainda há conexões entre escritos antigos e eventos que acontecem hoje. Ainda há mensagens que podem ajudar as pessoas a compreender o conflito espiritual que continua ao longo da história. E ainda há descobertas esperando por aqueles que querem ir mais fundo do que a superfície. Se você percorreu toda esta jornada, você é alguém que busca a verdade, alguém que ouve além do que é comumente ensinado, alguém que deseja compreender o quadro completo. E para pessoas como você, este é apenas o começo. Há muito mais para explorar, muito mais para descobrir, muito mais para entender. Os livros ocultos estão abertos novamente. A sua mensagem está chegando ao mundo. E os próximos passos revelarão ainda mais conhecimento que foi esquecido durante séculos. Obrigado por acompanhar esta investigação completa. Se você deseja continuar recebendo conteúdo como este e fazer parte das próximas descobertas, certifique-se de se inscrever no canal para nunca perder o que está por vir.